começando a gravar o nosso programa de hoje. Na última aula, e em todo esse processo, a gente vem estudando muito a fisicalidade, porque a gente está tratando da comédia física, antes de tudo, né? Então, o nosso método, ele parte da comédia física. E é por esse caminho que nós vamos seguir, tá bom? E aí, na última aula, a gente criou figuras através dos ritmos que a gente estudou. E quem não estava, não sei se conseguiu ver, mas a gente vai encontrar caminhos aos poucos de preencher, fazer um resumão do que eu falei na última aula, né? Preencher uma construção de figuras, de personas, de máscaras, com coisas que não são racionalizadas, né? Esse papel de racionalizar, ele é do dramaturgo e do diretor. Ele é do encenador. O ator, ele tem uma outra função. E aí existem métodos e técnicas para isso. Existem métodos totalmente psicológicos, existem métodos de atuação totalmente, né, mentais, totalmente emocionais. No teatro tem um cara que chama Stanislavski, que ele vai partir do que você constrói dentro da sua cabeça quanto à atuação. E na comédia física, a gente vai partir de um outro caminho. A gente vai partir do que o mundo dá pra gente de ferramenta. E aí eu venho e estudo uma metodologia que é a metodologia do Jacques Lecoq, que é todas as escolas que eu fiz, todos os mestres que eu estudei. Dani, que é minha mestra e minha companheira, é formada na escola do Jacques Lecoq. E ele constrói uma metodologia onde a gente vai tratar de linguagens universais para criar figuras, para criar máscaras, para trabalhar a atuação e a comédia física. E o que é universal? O ritmo é universal, como a gente trabalhou na última aula. O ritmo todo mundo ouve igual. Você não precisa entender o idioma para entender o ritmo. Você ouve o ritmo. Não importa se ele é iraniano ou se ele é brasileiro. É uma coisa que você compreende, porque ela é uma coisa não literal. E aí a gente vai estudando diversas dessas formas, porque esse é um caminho de universalizar a construção. Porque quando a gente vê o Chaplin, porque quando a gente vê o Buster Keaton, eles funcionam, porque eles são universalizados de alguma forma. Que eles tratam do que é comum ao ser humano. O que é comum para as pessoas brasileiras, europeias, africanas, o que é comum para quem é da América do Sul, da América do Norte, para quem fala espanhol, para quem fala inglês. Como a gente vai encontrar isso? Através da fisicalidade, por esse caminho que a gente vai. E a gente vai chegar na palavra, mas a gente vai chegar na palavra lá na frente. A palavra a serviço do movimento, a palavra a serviço do que eu estou construindo. A palavra vem depois, para a gente, que é atuador físico. Para a gente não achar que a fisicalidade elimina a palavra. A voz é corpo tanto quanto a minha mão. Tudo é corpo. A minha voz não está fora disso, minha voz está aqui. Mas ela está a serviço de uma construção. E aí ela vem lá na frente. Porque é muito normal a gente começar a estudar palhaçaria e botar piada. Bota, e fala um monte de coisa e fala sem parar. Eu, quando comecei a estudar palhaço, falava sem parar. Falava sem parar. Funcionava. Funcionava, entendeu? Mas é isso, né? O Ari Toledo, ele conta piada, ele não é palhaço, entende? E o fato de ser engraçado não quer dizer que seja palhaço. O fato da plateia rir não quer dizer que seja palhaço. Eu falei isso algumas aulas atrás, né? Nosso tio mais machista e homofóbico conta piada no churrasco e todo mundo ri. Entendeu? E a gente só parou de rir quando a gente começou a ter consciência política. Que a gente também bem achava legal eles. E eles não são palhaços. E a gente vai por outro caminho, mas com certeza, sem sombra de dúvidas. Não é esse caminho que a gente vai. Tá? Então, fizemos, a princípio, um trabalho de consciência corporal, um trabalho de estudar e limpar a nossa movimentação. Marcos, muitas das coisas que a gente vem fazendo, a gente também já fez ano passado, então não é nada que você não tenha visto, tá? Na última aula, fizemos estudos de ritmo, que resultou numa persona, né? Que resultou em um alguenzinho, não é um personagem, mas é uma vibração, uma figura. E hoje a gente vai chegar nisso de um outro, vai chegar nesse lugar por um outro caminho. Então a gente vai fazer um aquecimento, um alongamento e a gente vai chegar em outra tessitura de criar personas, outra vibração, mais um elemento. Um que não elimina o outro, porque o ritmo vai estar dentro dele.
mas mais um temperinho, tá bom? Então agora a gente vai começar a chegar, se alongar e se aquecer. Eu vou lá onde vocês me veem inteira. Peraí. Vamos começar neutralizando e respirando. Fecha os olhos e faz um exercício de chegar no espaço. Eu estou chegando para a cena. Estou chegando. Respiro. Eu comunico para o meu corpo que agora ele vai para um outro registro. Agora o meu corpo vai ser um corpo cênico e não um corpo cotidiano. Né? Eu estava ali sentada conversando com a Angélica, meu corpo estava em outro lugar. Agora ele vai para a cena. E eu preciso acordar ele e comunicar isso para ele. Então eu estou com o meu joelho levemente flexionado, a gente já viu isso. Eu estou com o meu quadril encaixado, meu ombro relaxa. E eu respiro fundo sem tensionar o tronco. Eu respiro e quando eu inspiro, eu encho minha musculatura abdominal de ar. E vai respirando. Dá uma olhada aqui em vocês. Respira. Muito bom. Júlia, não tensiona a boca, pode deixar a boca bem relaxada. Tô chegando ainda, tô chegando. E respira fundo. E vamos começar a acordar nossas articulações. Então, eu começo sempre com movimentos circulares. Minha mão, meus dedos. Começar a acordar minhas articulações. Acordar para um novo movimento que ela está fazendo. Para uma nova pesquisa. E cotovelo. Cotovelo. Ombros. Ombro, ombro. Quadril. E aí eu faço movimentos circulares para um lado e para o outro. E eu posso brincar com isso. Joelhos. Eu hoje. Tô só chegando, tô só falando pro meu corpo. Agora a gente vai pro outro lado. Agora a gente vai trabalhar. E um pouquinho de tornozelo. Muito bom. Abrir minha câmera um pouquinho. Ah, tem uma luz. A gente vai girar a nossa cabeça 2 vezes bem lentas para um lado, depois para o outro. O resto do meu corpo está parado. Uma. Duas para o outro lado. Uma. E duas. Centralizou. Girando meu ombro um pouquinho para trás. Eu abro meu plexo quando eu jogo meu ombro lá para trás. Eu abro meu peito. E para frente.
Inspirou, tensionou o rosto e o ombro. Lá em cima e segura, 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 tenso, 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 tenso. E solta. E de novo, segurou, tenso, tenso, meu ombro tá tenso, minha cara tá tensa, tudo. E soltou. E inspirou uma última vez. E solta e dá uma chacoalhadinha. Vamos ver se eu apago essa luz. Não quero. Muito bom. Alongamento normal, a gente já conhece. Quando eu puxo o meu braço, eu estou alongando toda essa musculatura que vem da minha escápula até a ponta do meu dedo. Eu não posso subir meu ombro. Eu estou tensionando e não estou alongando. Quando eu tensiono, eu não alongo. Então, relaxa, dá espaço entre o pescoço e o ombro e segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trocou. Mesma coisa, desce o ombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora a gente vai fazer um movimento que é empurra, 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 até eu ficar com o meu braço totalmente esticado. Vai puxar um alongamento aqui do meu dedo do meio pelo meu braço. E aí eu puxo. Empurra, 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 empurra. E puxa. Empurra, empurra, empurra. Deixa eu dar uma olhadinha em vocês. Vocês continuam fazendo? Sente puxar o alongamento na palma da mão. Muito bom. E relaxa um pouquinho. E relaxa. Muito bom. Agora a gente vai trabalhar quadril e a gente vai deixar todo o resto do nosso corpo parado. Então eu vou fazer círculozinhos com quadril e meu objetivo é que meu ombro fique no lugar, minha cabeça fique no lugar, tudo fique parado, meu pé não saia do chão, só o meu quadril que gire. E pro outro lado. Agora eu tenho um outro nível, né? No começo eu tava assim, só acordando meu quadril. Agora eu tô trabalhando a minha consciência de movimento. Só meu quadril mexe, só meu quadril mexe. E dá uma soltadinha no quadril. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos, vocês conseguem sentar no chão? Tem lugarzinho para vocês sentarem com a perna esticada? Muito bueno. Peraí que eu vou achar um... Eu sou péssima com a câmera, né? Eu falei que ia virar youtuber e é uma grande mentira. Yes. Perninhas esticadas. E um trabalhinho, um pé tá em flex, o outro tá em ponta. E eu vou invertendo. E acelera. E acelera. Quando eu tô em flex, eu tô em flex. O dedo olha pra mim. Eu puxo o pé. Vai doer, é pra doer. É pra doer. Dá uma chacoalhadinha. Respira lá em cima. Meu pé tá flex. Peraí que tem uma pessoa entrando. É o Caio. Eu tô com a perna esticada. Respiro lá em cima com o pé flex. Solto o ar
Desço e faço uma ponta e vou lá embaixo. Venho devagar, devagar, devagar. Meu pé vai voltando para o flex. Inspiro lá em cima. Expiro descendo e ponta. E eu vou acelerar esse movimento. Inspiro, expiro, ponta. Inspiro, flex, expiro, ponta. E eu vou criando um movimento circular com isso, né? Pode soltar som na hora que você soltar. E acelera mais ainda. E para lá embaixo. Fica. Mantenha a ponta e relaxa aqui embaixo. Vai subindo devagar. Dá uma chacoalhadinha. Dá uma molinha aqui no joelho. Massageia um pouco atrás do joelho, que é onde mais um pouco de borboletinha. Primeiro eu dou uma balançada. Só para acordar essa articulação. Eu balanço com a consciência de que eu estou acordando lá a entrada do meu fêmur no quadril. Então eu estou acordando essa articulação. Inspiro, expiro, empurrando o meu joelho para baixo. Então, inspirei, expirei. Eu faço um movimento de empurrar que é para baixo e para trás, como se eu quisesse girar. Eu quero abrir, ganhar espaço no meu corpo. Ganhar espaço. Vamos fazendo, eu vou dar uma olhadinha em vocês. Não força a ponto de curvar a coluna, não precisa. Gostosinho. Muito bom. Estamos aqui. Eu vou dar um impulsinho para frente, como se quisesse dar um mergulhinho. Vou virar o meu quadril e vou fazer um balancinho aqui. Vocês conseguem ver? Dou uma balançadinha. Se doer muito, pode só ficar parado, não precisa balançar. E sentou devagar. Volta a perna lentamente, dá uma chacoalhadinha. Pode relaxar lá atrás. Muito bom. Hoje a gente vai fazer, meus amores, um trabalho que parte dos nossos pés. Então a gente vai criar uma relação de afeto aí com os nossos pezinhos, que a gente renega tanto. Vejam como vai rolar para vocês que estão de meia o toque. Muito bem, Lucas, é afeto com os pés hoje. Eu não me importo de vocês estarem de meia, porque, né, seria uma babaquice no frio que tá. Mas aí vocês veem se vocês conseguem tocar e ter essa precisão nos pés, que a gente vai cuidar bastante do aterramento com os pés hoje. Então, para começo de conversa, a gente vai dar uma massageada nos nossos pés. Eu posso sentar assim meio de borboletinha e vou pôr um pé para cima do outro, que vai ser o pé que eu vou trabalhar. Esquento as minhas mãos. Uma com a outra, bem a ponta dos dedos, tá bem frio, né? Só vai tocar o pé quando sentir que tá bem quente. E aí o meu primeiro movimento, antes de apertar, de amassar, de fazer qualquer coisa com o meu pé, é pousar a minha mão em cima dele.
E eu deixo a minha percepção sentir o calor da minha mão indo para o meu pé. Minha mão perde calor para o meu pé. E mais uma vez eu esquento. E pouso a minha mão. Primeiro eu dou uma amassada geral, como se o meu pé fosse uma massa de pão, de pizza. Tá na moda fazer pão caseiro na quarentena. Aproveita. É uma aula de palhaço e pão. Eu amasso. Eu penso que é uma massa elástica. Eu penso que eu amasso e ela volta. Amasso e ela volta. Porque nosso corpo, ele é elástico, né? A gente tem carne. A gente tem carne, a gente tem macio, a gente não é só osso. Então a gente vai. Acordei, meu pé. Oi, querido. Te ignoro a vida inteira. Oi, amigo. E agora a gente vai começar um estudo anatômico do pé. Então, como a gente se massageou na última aula, hoje a gente vai fazer isso com os nossos pés. Por quê? Porque esses caras, essas criancinhas, sustentam o nosso corpo o dia inteiro. Os nossos pés são a nossa base primordial de sustentação. E aí a gente vai entender como ela funciona. E a gente vai entender como ela funciona nos massageando. Então a gente tem, não é à toa que existem para as câmeras, um tripé de apoio no nosso corpo. E a gente apoia no nosso pé, no calcanhar e no nosso metatarso. Então a gente tem um apoio aqui e mais 2 pontos de apoio aqui. Essa é a nossa estrutura. A gente não se apoia com essa parte do pé. Essa parte do pé forma uma curva. Ela está fora do chão. Ela ajuda a gente a estabilizar, mas a gente se apoia nesse tripézinho. Então a gente vai começar a ativá-lo. A gente vai deixar ele mais consciente do que ele já é. Então eu vou pegar primeiro o meu calcanhar e vou dar umas batidinhas. Ele é o cara mais duro, né? Ele faz essa ligação. Ele liga tudo. Posso estudar ele pegando, né? Meu dedo forma uma pinça. Eu pego em volta dele. Para a gente entender a dimensão que ele tem. Qual é a função dele. E aí eu posso ir subindo até onde ele se esvai. Aqui no meu calcanhar de Aquiles. Eu vou subindo, estou estudando com o objetivo de pegar no osso, né? Eu quero entender esse osso. É um mega osso, é uma mega estrutura. Ele segura nosso peso. Ele segura totalmente. E a gente vai criar um caminho do calcanhar por uma coisinha que a gente chama a coluna do pé. Ela vem aqui, ó, por ciminha, e essa estruturinha da curva, o osso que está aqui, os ossos que estão aqui. Vindo do meu calcanhar, olha esse osso aqui, ó. Ele forma uma coluninha também. E eu vou pegando nele como se eu quisesse atravessar a carne e chegar no osso. É o osso que eu quero. Eu estou fazendo com o pé alto para vocês verem. Vocês podem fazer com o pé super relaxado aqui na perna, tá? E coloca. Se você tá com o pé na perna, você tem apoio para finca o dedão lá. É com força. A massagem serve mais para doer do que para ser gostosa. Ela vai tirar a nossa atenção. Ela vai fazer com que a gente encontre. E aí eu começo a ficar próximo da minha anatomia, né? Eu começo a compreender o meu corpo. Ele é a minha ferramenta de trabalho. Imagina, eu tenho uma coisa no pé que é como se fosse uma joanete fora de lugar. Ó, tem meu tornozelo e mais um ossinho aqui, ó. E eu conheço minha anatomia. Eu sei o que é isso. Eu sei onde está. Eu sei o tamanho do meu dedão. Eu conheço minha ferramenta de trabalho. O cara que é marceneiro conhece a furadeira dele
melhor que todo mundo. A gente que é artista precisa conhecer nosso corpo melhor que todo mundo. Eu preciso saber meu corpo. É com ele, eu sou atriz, eu sou palhaça, ele é minha ferramenta de trabalho. Eu preciso conhecer ele completamente. E aí eu vou, nesse apertar, chegar onde? No meu metatarso. O meu metatarso é essa parte aqui, de trás dos dedos, onde eu tenho 2 pontinhos de apoio. E aí eu vou dar uma, como se eu quisesse fazer uma curva com ele. Como se eu quisesse curvar ele para baixo. Como se eu quisesse fazer isso aqui com ele. Eu vou abrindo, puxando para baixo. E a gente vai fazer... O calcanhar a gente socou, né? No nosso ponto de apoio. Aqui a gente vai pressionar nosso ponto de apoio. Como? Entre o dedão e o dedo indicador está nosso primeiro ponto de apoio. Ele está entre os 2 ossinhos. Segurei com uma mão. Aqui, entre o meu dedinho e o meu dedo médio. Meu dedo médio não, meu dedo anelar, que seria do pé, né? Tá, meu outro ponto de apoio. E eu vou pressionar, como se eu quisesse entrar o meu dedo lá dentro. E eu seguro nessa pressão. Deixa eu olhar um pouquinho vocês. Yes. Tudo bom. Segurei, segurei, segurei. Eu vou soltar e vou trocar de pé. Então a gente termina a nossa percepção e a nossa sensação com esse toque profundo e estacato. Então eu não vou terminar de fazer no meu pé, porque eu baguncei toda a minha percepção, né? Eu criei um caminho que é isso aqui, meu calcanhar, coluna do pé, ponto de apoio. Eu crio um mapa na minha cabeça. A gente tem uma memória de toque, né? Minha memória corporal. Aí se eu faço, eu baguncei toda a minha percepção. Então, terminei no toque staccato, subi meu outro pé. E a gente vai fazer o mesmo caminho. Então, eu começo aquecendo a minha mão. Aquece, aquece, aquece. Pouso. Sente o calor da mão indo para o pé. Aguça essa percepção. Esquentou de novo. E pouso. E começa a amassar a massa de pão. Elástica. Elástica. Eu aperto e ela volta. Eu aperto e ela volta. Ei. Ei. Eu aperto como uma massinha mesmo. Chegando, tô chegando. Tô falando pro meu pé assim, tô chegando. E meu calcanhar, soquinho. Pode socar com força. E com o meu dedinho de pinça, entender a dimensão desse osso do calcanhar. Entender o tamanho dele. Subir dele lá pro meu calcanhar de Aquiles. E até onde ele acaba. Dá mais uma socadinha. Coluna do meu pé. Coluna do meu pé, coluna do meu pé. E eu vou pressionando. Eu posso pressionar. Eu quero tocar nela mesmo. Eu quero fingir que não tem pele, que não tem carne, que eu vou chegar lá. Pressão. Às vezes é melhor pressionar com o nosso dedão assim do que com a pontinha dele. Assim a gente tem mais apoio. Pressão, pressão, pressão. Até chegar no meu metatarso.
E aí eu vou direto pressionar os meus pontos de apoio. Entre o dedão e o primeiro dedo, entre o dedinho e meu dedo anelar. Bem pontual a pressão. Ela é precisa. Pressiona, pressiona. E solta. E deixa os pés. E se atenta a esse mapa que você criou de apoio do seu pé. Ele tem o calcanhar, ele tem uma curva e 2 pontinhos de apoio. Eu tenho consciência disso. Isso é a base do meu corpo o dia inteiro, em todos os momentos em que eu não estou sentada ou deitada. Esse é o meu pezinho. Fiquem nessa percepção, fiquem com essa consciência. E agora a gente vai levantar, né? E aí você pode dar uma levantadinha de um jeito mais simples. Chegou em pé, parado. E aí eu parado, vou ter a consciência do que está trabalhando de apoio no meu pé. Os 3 pontos que a gente massageou, meu calcanhar e os 2 pontos do meu metatarso. Essa é a nossa base. Quanto mais aberto o nosso pé for, mais apoio eu tenho. Quanto mais o meu pé for esparramado, melhor. Quando eu comecei a fazer teatro, meu pé era bem assim. E aí meu pé é aberto hoje. Eu treino ele para isso, né? A gente treina o nosso corpo porque a gente precisa. Eu preciso aterrar como se eu fosse criar raiz. Como se meu pé fosse fincar no chão. E aí eu abro. E ele é o meu apoio. E eu tenho uma base sólida. Eu tenho uma base de apoio que eu não me perco com ela. E agora a gente vai começar a andar pelo espaço tendo total consciência, tendo total consciência de como funcionam os apoios do meu pé. Então eu vou caminhar lentamente, tentando aterrar meu pé no chão. Eu aterro como se eu criasse raízes. Raiz. Eu entro na terra, eu entro. Meus dedos abrem. Abre. Abre. Continuem vocês um pouco para eu dar uma olhada. Isso. Decupa bem o movimento de andar. Encosta meu calcanhar e meus dedos. Meu calcanhar e meus dedos. É uma transferência de peso, né? Eu transfiro o meu peso do calcanhar para os meus dedos. Pode fazer grande esse movimento. Botei calcanhar, dedos. Botei calcanhar, dedos. Tudo bem. Consciência, muito bom. De movimento. Ótimo. Podem neutralizar. Fiquem em pezinho aí vocês. A gente vai trabalhar agora um movimento de aterramento que parte do meu metatarso, né? Da almofadinha lá do meu pé. E depois chega o meu calcanhar, que a gente usa muito ele no ataque e no recuo. E agora a gente vai estudar o que o meu pé faz nesse movimento, tá? Então, a gente vai ficar, muito bom? Numa base um pouquinho só mais aberta do que os meus pés paralelos. E a gente vai fazer um movimento de cravar o meu pé no chão. Eu quero cravar meu pé no chão. Então eu vou para uma lateral. E aí eu chego meu metatarso e depois o meu calcanhar. Esse é o nosso movimento. Eu vou para a minha direita. Metatarso, calcanhar. O nosso metatarso
faz uma função de amortecimento. Para eu não fazer assim, ó, com o meu pé. Claro. Eu não andar que nem um pato. Eu tenho uma mola no meu pé. E eu vou usar ela agora, com total consciência. Então, chega metatarso a terra. Chega metatarso a terra. Metatarso, aterrei. E por outro lado, metatarso, aterrei. E a gente vai metatarso, aterrei, metatarso, aterrei. Eu tô fazendo esse movimento com uma pausa para vocês entenderem, né? Então eu faço pam, pam. Ele não é isso. Ele é tchan, tchan. É contínuo. É contínuo. Eu amorteço. Para não fazer assim, ó. Né? Isso aqui, total perda de consciência do meu movimento. Então eu chego. E aí eu já tô no ataque do espaço, se vocês olharem, né? E eu lá. Tchan. E vão estudando esse movimento. Eu vou dar uma olhada em vocês. Ellen, ele é menos clac-clac. Ele é menos tum-tum. Ele é mais assim. Pam, pam. Pense em amortecer. Lembra que o nosso metatarso tem uma almofadinha. Usa ela. Yeah. Cai o movimento. Isso. Metatarso. Depois o calcanhar. Yeah. Muito bom, Júlia. Pode fazer um pouquinho mais lento, Júlia. Lucas, será que eu consigo ver seu pé? Aê, rapaz. Isso. Você pode ir de um lado para o outro, Lucas, sem voltar para o meio, tá? Ó, você pode. Vou mostrar para você. Você pode ir para um lado e para o outro, sem voltar para o meio, tá? Você não precisa fazer assim para ir e aí voltar. Isso é um outro movimento. Eu fui a primeira vez, meu pé ficou. E aí eu vou ficar ali no mesmo lugar. E no mesmo lugar. E cada vez mais, gente, para todo mundo, eu vou amaciar esse movimento. Ele é um amortecedor mesmo. Ele amortece. E eu entro na terra. Eu entro como se eu me enterrasse. Podem continuar. Aê, Lucas, isso aí. A gente vai jurar para Angélica que não é porque a gente focou no pé que a gente vai deixar o nosso corpo sem tônus. Eu não quero nenhuma mão balançando, nenhuma cabeça mole. Tudo está empregado no movimento. Tudo. Para o meu pé conseguir fazer o movimento que ele tem que fazer, meu corpo inteiro está empregado. Continuem treinando, tá? Continuem estudando o movimento. Marcos, você pode fazer parado no lugar. Não anda pelo espaço ainda. É aqui e eu vou aterrando meu pé parado. Tônus nessa mão, Caio. Muito bem, podem dar uma relaxadinha e me olhem, tá? O que vai acontecer? Peraí, sempre, para sempre, eu tenho que... A gente tá lá com o pé, plantando, plantando. Esse movimento, ele não vai partir do pé, ele vai partir do meu quadril. Então, o meu quadril me jogou para lá. Que é diferente do meu pé me jogar, né? O meu pé me pôs. Não, o meu quadril me jogou,
e meu pé só recebeu. Meu quadril me jogou e meu pé recebeu. Meu quadril, plan, meu pé recebe. Meu quadril, tan, meu pé recebe. E meu pé dá uma micro saída e volta, né? Então, meu quadril jogou. Eu não vou levantar meu pé. Eu vou amortecer. É micro saída. Ó. A gente pode pensar numa qualidade de movimento de ímã, né? O meu pé saiu, mas ele quer voltar. Meu pé saiu e voltou. Saiu e voltou, né? Já separou dois ímãs? Você separa e ele quer voltar. Você separa e ele quer voltar. Então meu quadril jogou e eu fui. E aí agora eu já tô, né? Essa primeira eu abro. Depois disso, o quadril jogou, o meu pé levantou e voltou. Levantou e voltou. E o movimento parte do meu quadril. Quadril. O meu quadril me lança. Meu quadril me lança. Meu quadril me lança. É para doer a musculatura, hein? A gente está ganhando musculatura na nossa panturrilha e ganhando consciência no nosso metatarso. Façam mais um pouquinho. Meu quadril me lança, o meu pé me amortece. Ele levanta um pouquinho o pé. O pé dá uma saidinha, ele sai inteiro do chão e pousa. Isso. Ele sai, O pé sai do chão, ele sai e pousa. Sai. Isso. O metatarso desgruda. Muito bom, Ellen. Pode fazer mais devagar, Caio. Isso, para conscientizar o movimento. Muito bom, Júlia. Pensa, Júlia, que o movimento vem do quadril, ele tem um clã. O quadril me joga para lá. Ele é menos controlado, o movimento. Yes, ele é menos desenhado, porque o movimento do meu quadril tem o ataque. O movimento do meu quadril faz um pan, um decalan. Yes. Lucas com um problema que muitos homens e meninos têm. O quadril é travado, né? Então o Lucas acha que tá indo com o quadril, ele tá indo com o tronco. Ele tá indo assim com o tronco e achando que vai o quadril. É o quadril, Lucas. O quadril. Eba, peraí. O quadril me lança. Olha de onde vem. Vem daqui. Vou me filmar inteira para você ver. O movimento vem daqui e não daqui. Né? Tem uma diferença. Isso aqui para isso aqui. Né? E não precisa agora se atentar para isso aqui, ó, da minha mão, do ataque. Que a gente está com o nosso foco quadril e pé. Tá? Marcos, eu não tô só falando porque eu não tô vendo o seu pé, tá bom? Não tem problema. Caio, não segura a calça, sua mão tá a serviço do movimento. Ellen, dilata um pouquinho mais distância entre as pernas e seu braço mais vivo. Não deixa pequenininho, não deixa a sua perna fechadinha. Abre ela um pouco mais, tá? E é um treino, né? Então a gente tá há muito tempo nele porque a gente vai colocar isso aí dentro do nosso corpo, dentro da nossa consciência corporal. Esse movimento a gente treina como a gente treina a cambalhota. A gente treina ele, a gente treina para que ele fique intrínseco na gente, para que a gente não precise pensar para fazer depois. E eu estudo. Então,
A diferença desse movimento entre ele ser interessante ou repetitivo é como eu, artista, olho para ele. Como eu, artista, olho para esse movimento. Como um objeto de estudo. Eu quero entender como é amortecer com o meu pé. Não é algo que a gente faz. Eu quero amortecer. Tchá, tchá, tchá. Primeiro o meu quadril joga e o meu pé amortece. Você está fazendo um movimento que é o seu pé puxa o seu quadril. E ao contrário, o quadril joga e o pé amortece. O quadril joga e o pé amortece. Yeah. 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 Lucas, muito melhor. O quadril tá acordando do menino. Agora, não precisa jogar seu tronco para trás. O seu tronco tá te acompanhando. O seu tronco acompanha você. Você não precisa ficar com ele assim, né? Você tá fazendo assim, ó. Não. Tchá. Tchá. É. Pra frente esse tronco, Lucas. E pode relaxar. Pode dar um. Pronto. Quiser vir pertinho para eu explicar agora o próximo exercício? Faz sentido para vocês isso, esse estudo que fizemos? Sim. A gente tem consciência de nada, cara. A gente, como pessoa, né? A gente no quesito pessoa, a gente só existe, né? A gente vai lá, vivendo, vivendo. E aí a gente não para pensar que parte do nosso corpo apoia a gente, né? Quando eu estudei isso, assim, os 3 apoios do pé, eu falei, meu, por que eu nunca soube disso? E a gente começa a entender, porque meu trabalho de consciência é simples. Meu pé tem 3 apoios e eu vou apoiar neles. Né? Existe tudo. Eu tenho uma professora de voz que ela fala: existe a voz que a gente usa e a voz saudável. A gente não tem uma voz saudável. A gente vai trabalhar muito para encaixar a nossa voz num lugar saudável. E isso se espalha para o nosso corpo inteiro, né? A gente pisa errado, a gente fica com a coluna torta. Parece que nosso corpo foi criado e projetado para funcionar de um jeito e a gente funciona de outro, né? A gente vai sobrecarregando a nossa maquininha do nosso corpo, né? A gente vai falando, vai dar certo, mas eu fico com a coluna assim o dia inteiro e tá tudo bem, tá bom, vai lá, querida. Acredita. E aí, para a cena, a gente não pode mais, né? Partindo desse nosso estudo de pés, esse estudo, ele faz parte de um movimento. O Jacques Lecoq, esse mocinho queridinho que eu falei para vocês no começo da aula, ele compilou um método de máscaras, onde ele estudou a cultura popular de grande parte da Europa e do mundo, de onde ele teve acesso, e aí ele criou um método de formação de ator a partir de tudo que era popular na Europa. Então, mímica, máscaras, igual a gente tem, tipo, jongo aqui, igual a gente tem cavalo marinho frevo, né? O estudo de máscaras, o estudo de mímica é tradicional para eles na Europa. Esse cara junta e compila esse método e ele cria um método de formação do ator que vai de neutralizar, estudar elementos universais, vai introduzindo máscara. E aí ele cria, no princípio, quando ele vai neutralizar, um compilado de movimentos básicos para o estudo do ator na cena. E são 20 movimentos. Dentro desses movimentos tem a ondulação que a gente estudou ano passado, a ondulação inversa que depois a gente desdobrou naquele movimento de jogar a rede, e esse movimento está dentro disso, né? E esse amortecimento. E ele vai, a gente estudou uma parte dele, ele vai se desdobrar mais ainda, ele vai se desdobrar para os braços, e a gente vai olhar para isso na nossa próxima aula. Então, esse movimento de a terra, ele vai vir para os braços e para a nossa cabeça e o nosso tronco, a gente vai empregar nosso corpo inteiro dentro disso. Então, isso a gente vai desdobrar. Se vocês tiverem interesse, eu espero que vocês tenham, senão eu vou dar na cara de vocês, mas se vocês não tivessem, vocês não estavam aqui,
Procurem olhar o que vocês encontrarem de material sobre o Jacques Lecoq. Eu vou deixar um doc para vocês assistirem do trabalho dele, para que vocês entendam um pouco sobre o que eu estou falando e a importância desse cara no estudo da máscara. E o palhaço é nada mais do que mais uma máscara, né? A gente tem um movimento aqui, principalmente no Brasil, de colocar o palhaço num pedestal, ele é a grande máscara, ele é, nossa, cheguei no palhaço, sou uma pessoa completa. E o palhaço é uma máscara, como várias, como a comédia dell'arte, como as máscaras que a gente cria, as máscaras que eu vou mesmo esculpir, criar uma máscara para mim, como máscaras que são físicas e não são um objeto, e o palhaço está dentro disso. Então a gente estuda ele como uma máscara. E aí eu preparo o meu corpo, eu preparo o meu estado de jogo, eu me preparo como atriz para vestir uma máscara. Porque ela exige de mim uma consciência outra. Eu vou dilatar o meu corpo, eu vou dilatar a minha percepção, eu vou dilatar o espaço para que uma máscara caiba dentro dele. Para que algo que é não humano caiba dentro dele. Porque uma coisa sou eu como atriz, outra coisa sou eu com o elemento máscara. E o elemento máscara cobra de mim uma disponibilidade e um trabalho de dilatação. E o que a gente está fazendo é preparar se preparar para conseguir chegar nesse trabalho de dilatação. Hoje eu estava tendo uma conversa com a Ellen e aí eu dei um exemplo para ela e eu acho muito plausível para a gente entender, principalmente quando a gente estuda palhaço dentro do circo, que é o nosso caso, que é assim, eu quero palhaço, né? E eu quero muito palhaço, e é para isso que eu estou fazendo aula de palhaço. Mas ele tem um caminho e ele necessita de uma construção que é o caminho dele. É a mesma coisa que você chegar numa aula de acrobacia e falar, eu quero dar um salto mortal. Não quero saber dessa cambalhota, eu quero dar um salto mortal. E aí você precisa saber dar uma cambalhota antes de dar um salto mortal. Você nunca vai dar um salto mortal sem dar uma cambalhota. E aí o que a gente está fazendo é dando cambalhota. E aí depois a gente vai dar um salto leão. E aí depois a gente vai usar um mini trump. E aí depois a gente vai tirar um colchão e depois outro, aí a gente vai chegar no salto mortal. E o palhaço tem essa mesma construção. Que a gente, às vezes pelo palhaço não ser algo, entre aspas, de risco, né? Eu sei que eu não vou dar um mortal, senão meu pescoço quebra e eu morro, né? É muito mais fácil de entender essa lógica. E aí parece que o palhaço é mais fácil e ele não é. E ele é tão de risco quanto o mortal. Porque o palhaço pode dar tudo errado e ele vai quebrar meu pescoço em cena, entendeu? Porque se ele falhar, ele vai falhar. Se eu não for honesta com o meu estado, se eu não for honesta com a minha fisicalidade, se eu não for honesta com a minha lógica, ele dá errado, ele é bem perigoso e eu não vou dar o trucão. E eu não vou, eu, Angélica, com o meu compromisso que eu tenho de trabalho, contar uma piada do tio do churrasco e me livrar dessa. Entende? Então a gente vai numa construção que leva tempo. E a gente está esculpindo. É um trabalho de um escultor, né? É um trabalho de um artista, de um artesão, né? Eu vou aos poucos pegando essa escultura do meu corpo e usando ela para uma outra coisa, né? Eu faço mármore, deixar de ser mármore e virar a Vênus de Milo. A Vênus é de mármore? Você sabe? É de mármore, a Dani falou. Você imagina um bloco de mármore, né? Gente que tem mesa de mármore em casa. Aí você imagina que você pegou aquele mármore e fez ele virar a Vênus de Milo. Imagina, a Dani falou que a estátua de Davi é esculpida em mármore. Ou seja, eu pego aquele bloco de pedra e transformo numa obra de arte. Eu pego esse corpo humanoide de uma era tecnologiquíssima, que fica assim no celular, e eu vou transformar ele numa obra de arte, porque eu não tenho mármore, eu não tenho argila, eu tenho o meu corpo. Ele é meu trabalho, né? Esse é o material que eu vou lidar. Yes! E agora, depois dessa conversinha que a gente teve, a gente vai voltar para o nosso trabalho de pés e a gente vai criar a gente vai criar imaginários através dos nossos pés. Então a gente vai começar a andar neutro pelo espaço e podem começar e eu vou olhando vocês. Então eu caminho. O que eu quero dizer com andar neutro? Não vou dar informações.
Não vou pôr informação alguma. Vou caminhar. Isso. E eu procuro não andar em círculo e andar em todas as direções. Eu mudo de direções. E a gente vai estudar 3 elementos com os nossos pés. Continuem andando enquanto eu falo. E o primeiro movimento que a gente vai fazer é como se a gente andasse numa areia muito fofinha. Então, como eu dou essa imagem de que eu ando numa areia muito fofa? Quando eu ando na areia, eu tenho um trabalho maior, né? É difícil andar na areia, eu me desgasto mais. É mais trabalhoso. E eu vou estudar e pesquisar como atuador como é esse movimento. E eu imagino aquilo que eu já falei para vocês, a plateia só vê se eu vejo. Então eu imagino, eu vejo a areia em que eu estou andando. E eu ando nessa areia. E meu corpo todo está a serviço do movimento. Congela onde vocês estiverem e olha para mim. Se não der para me ver, tipo a Nayara, dá um pulinho para trás. O andar na areia, ele tem um movimento que é desenterrar o pé. Então, eu enterro o meu pé na areia. Tadã! Que movimento é esse? E eu desenterro o meu pé de trás. Como se o meu pé desse uma deslizadinha. Porque a gente tem, né? Meu chão é de madeira. Ele é duro, ele é maciço. A areia não é, a areia é fofa. Então, o meu pé desliza. E aí eu vou, enfim, cá meu pé. E ele, desliza. Enterrei meu pé, deslizei. Enterrei meu pé, deslizei. E aí eu vou criar um andar com isso. Então eu emprego força. Força para andar. Podem ir vocês. E meu abdômen me ajuda? Me ajuda. Meu abdômen está estruturando o meu corpo para eu não me desequilibrar. O pé de trás dá uma leve escorregadinha. E vão estudando esse movimento. Muito bom. E eu tenho essa qualidade de movimento, de aterrar. Então a gente vai usar uma palavra para esse movimento que é aterrar. E aí o meu corpo vai entrar todo nessa lógica de terra, de aterrar. Eu aterro meu pé. Eu aterro meu pé. E eu não vou entrar numa lógica humana de colocar conflito na minha cabeça, de colocar esforço, tipo, ai, que difícil está sendo andar nessa areia, meu Deus do céu, que areia quente, que calor. Não, eu estou estudando o movimento. O que me interessa? O movimento, não a lógica de humano que anda na areia, a lógica do movimento. Muito bom, Júlia. O pé dá uma deslizadinha, Lucas, para trás. Ele dá uma escorregadinha para trás. Isso. Aê. Escorrega o pé para trás, Nayara. Isso. Muito bom. E caminho neutro. Registra esse andar da areia. Deixa ele mapeado, a gente vai usar ele já já. Muito bom. Não fecha a mão não tá assim, né? Eu tô tentando neutralizar.
Isso. E agora a gente vai para um outro andar, que é como se eu estivesse pisando em um chão de pedras quentes. É para eu ficar, meu Deus, que desespero, eu estou andando em pedras quentes. Não. Eu quero saber qual é o movimento. O movimento de andar em pedra quente, tipo, quase queimando o meu pé. E o movimento tem um ritmo, né? Que ritmo é esse? Olha, Nayara, tá quente, cara, é isso? É, quente. Ele é mais aceleradinho, esse movimento. E ele tem total metatarso. Eu não preciso mais falar para vocês. Olha a consciência que vocês têm já. Metatarso, metatarso. Ele me ajuda a saltar. Ele é a minha molinha do meu pé. Isso. Yes. E rapidinho. E é isso. E muito bom. Yes. É, muito bom, gente. Continuem. Muito bom, Mi. É isso. Eu não trago um conflito humano para o problema pedras quentes. Eu estudo o movimento do pé pisando em pedras quentes. Yeah. E eu trago isso para o meu corpo inteiro. Então, o meu corpo inteiro está nessa vibração. Como é a vibração do meu pé nas pedras quentes? Como é essa vibração no meu corpo? Que não é uma lógica humanoide, é uma lógica de movimento, né? Cuidado com essas mãos duras aí, Lucas, tá? Parecendo um espantalho com a mão fixa. É, tudo tá no movimento. O meu corpo inteiro tá nessa vibração. Como na última aula, o meu corpo inteiro tava num ritmo. Agora o meu corpo inteiro é pedra quente. Tudo é pedra quente. É. E vai neutralizando, caminha neutro e registra esse movimento. E neutralizou. E agora a gente vai para o nosso terceiro e último andar, que é andar numa grama bem fofinha. Eu ando num chão de grama bem fofinho, tipo a grama entra pelos meus dedinhos, assim. Não tem cocô de cachorro nesse gramado, não tem pedregulho, não tem nenhum conflito. É o gramado perfeito. Não vai pisar numa taturana, só vai ser feliz, tipo aquele folheto da Testemunha de Jeová, que tudo é perfeito. Então é você com essa graminha perfeita andando nela. E eu sinto, entra no graminha lá no meio dos meus dedos. E é fofinho o chão que eu piso, né? Então a pedra tem um impacto, né? Eu piso na pedra, eu piso na pedra, eu piso na pedra. A graminha é. Ela me recebe. Muito bom, Júlia. Cuidado, Lucas, para não parecer que é areia. Não tem mais esse pezinho que desliza lá atrás, né? Ela não é um chão instável como a areia, ela é mais estável. É. E como essa lógica vibracional vai para o meu corpo inteiro? Então, como esse fofinho, essa graminha, como essa grama, esse andar vai para o meu corpo? Essa vibração. É uma outra vibração, né? É uma vibração. É, muito bom. Abre essa mão, Lucas. É, e neutralizou. Pode parar agora, não precisa caminhar neutro. Dá uma relaxadinha, tipo, tudo mole. E é. Então a gente tem, se vocês quiserem sentar e me olhar um pouquinho, eu vou só fazer um recapitulando dos nossos movimentos. A gente tem andares que são areia,
e eu afundo meu pé e o de trás desliza. E eu afundo meu pé e o de trás desliza, né? E eu emprego uma força no meu movimento. É um movimento que eu emprego força, é mais pesado andar na areia, né? É muito mais pesado. Esse é um movimento. Nosso segundo movimento, pedras quentes. O que acontece com as pedras quentes? Elas não são fofas como a areia ou como a grama. Elas são pedras. Então a gente não enterra nelas, né? E elas repelem a gente, porque a gente tem sistema nervoso, e nosso sistema nervoso vai fugir do calor, né? Então a gente. Pedras quentes, pedras quentes. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pedras quentes, pedras quentes. Ai, eu sim. Eu tô aqui. Isso vai para o meu corpo inteiro. Isso vai uma vibração que vai pegar meu corpo inteiro. Yeah. E o nosso último movimento, que é o caminhar na grama. E ele é fofo, mas ele não é instável. Ele não é instável como a areia. Ele é mais estável. Ele é mais estável. E eu sinto a grama nos meus dedinhos. Eu sinto. Eu sinto. Né? A gente tem uma diferença nos 3 andares entre afundar na areia, né? E aí vem metatarso, calcanhar cravado. Entre as pedras, onde eu quase não encosto meu calcanhar nem chega, meu calcanhar nem chega. Ele praticamente não encosta. E grama. Meu calcanhar chega antes. Meu calcanhar chega antes na grama. Porque é um solo estável. Porque ele é macio. E a gente está trabalhando com esses 3 movimentos. O que a gente vai fazer agora? Escolher um deles. Tá? Simplesmente isso. Podem ficar em pé. Eu escolho um na minha cabeça. Começo andando neutro. Todos neutros. E trago esse movimento. E começa lá dos pés. Primeiro de tudo, pé. Nayara, pedra quente. Quero ver. Júlia, grama. Areia, Ellen. Não tô vendo todos, tem uns travados. E isso vai vindo pro meu corpo inteiro, né? A Nay já tá numa vibração. O meu corpo inteiro vai vibrar na lógica desse movimento. E eu fico nesse estudo, né? Então eu tô no estudo. E aí meu movimento é pedra quente. E eu vou encontrando essa vibração em tudo. Ou seja, a pedra quente, agora ela é um mote, né? Mas a dinâmica do movimento, ela me interessa muito mais. Ela me interessa muito mais. A dinâmica do movimento. A pedra quente já foi. Agora, essa lógica de movimento no meu corpo. Essa lógica de movimento no meu corpo. Deixa eu olhar vocês. E o que vai acontecer? A gente vai transformar isso em alguém. Então eu vou humanizar, eu vou trazer alguém a partir dessa dinâmica de movimento, como a gente fez com os ritmos na última aula. E é sem julgamento, não é para eu falar, sou uma patricinha, ai, que sou toda assim. Não, eu quero humanizar. Não crio uma figura, né? Tipo, Ellen, não tem problema de coluna na sua figura. Ela é assim, e ela é plena assim. E quando eu humanizo, eu diminuo um pouco o tamanho do movimento. Então, por exemplo, você não precisa atacar tanto o espaço. Você pode atacar pequenininho. A lógica de movimento está aí.
Cuidado com essa mão na cintura, ela denuncia coisas. É. É. Eu sou alguém. Eu tenho essa vibração. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu nasci assim. Não há outro modo de ser, né? E pode humanizar, por exemplo, Michele pode humanizar mais um pouquinho. E eu sou essa pessoinha. Oh, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. E eu vou registrar essa figura. Eu conheço essa lógica agora. Eu conheço, isso é um lugar que eu tenho. Eu tenho esse lugar agora. Yes, yes. E agora eu vou dar uma situação para vocês. Então vocês estão caminhando num parque. Essa figura está caminhando num parque. Essa figura com a lógica dela. E essa figura caminha no parque. E tudo tá nessa lógica. É muito bom, Nayara. Tudo, o meu braço, o meu rosto, tudo tá nessa lógica de movimento. Júlia, se você conseguir organizar a sua câmera de um jeito que eu veja mais do que seu pé agora, mas se não der, tudo bem. E aí, o que acontece nesse parque? Sei lá, eu vejo um cachorro andando. Nada conflituoso, tipo, ninguém roubou minha bolsa, tá? E aí passa. São coisas que passam, nada fica, né? Não é eu não trago nada para mim. Eu olho um cachorro que passa, eu pego uma fruta da árvore, como. É, eu vejo alguém conhecido lá de longe e eu aceno, eu dou um sorriso, eu disfarço, sei lá, vai que eu não gosto da pessoa. A Júlia não gosta da pessoa que ela viu. Isso e passa, e já passou. Já vi a pessoa passou. Ah, vi o cachorro, comeu uma fruta, perguntei para alguém que horas são. Isso. E eu sou honesto com a lógica de movimento que eu criei. Cuidado para não criar história e perder totalmente o que você criou de lógica de movimento. Eu sou honesto com a lógica que eu propus. Eu sou honesto com aquilo que eu estou me propondo. Eu nunca perco. Eu nunca perco porque eu sou assim, essa é a minha vibração. Eu não posso criar uma história mirabolante e esquecer da minha vibração, pessoal. Eu tomo uma água de coco, eu eu tô nesse parque. Eu olho o lago, sei lá, né? Eu vejo alguém que passou correndo do meu lado. E isso, Ellen, eu jogo uma pedra no lago. E eu sou honesto, antes de tudo, com essa dinâmica de movimento que eu propus para essa figura, com essa vibração. Essa vibração é que dá vida para minha figura. Ela é essa vibração. Muito bom, Júlia. Eu tenho. O tempo da Júlia é diferente da Nayara, com certeza. A Nayara é a pessoa que vai no parque e não consegue relaxar, ela fica loucona. Já a Júlia, se acontecer uma coisa com ela, ela não consegue nem sair correndo, ela é totalmente. Yeah. É. E pode aos poucos, bem aos poucos, ir neutralizando. Nunca para o movimento de uma vez. E vai neutralizando devagar até parar. Respira e mapeia com você o que você construiu até agora. Não adianta nada a gente ficar criando, improvisando como ator
e pensando em 1000 possibilidades, se a hora que acaba eu não lembro de nada que eu fiz. Né? É um trabalho recreativo. Eu fui na recreação da Angélica, foi super legal, fiz lá uma areia. Não, eu mapeio, porque eu estou fazendo um estudo, né? O cara que é cientista, o cara vai estudando e anotando, ele registra o que ele estuda, porque ele precisa usar depois. A gente registra no nosso corpo. Então, eu neutralizo e eu registro o meu estudo. Eu sei o que eu estudei. E pode vir para cá pertinho. Querem falar coisas? O que vocês sentiram fazendo esse exercício? Como foi? Cansaço. Gente, cansaço. Eu vou ignorar. Eu sinto que, em relação ao ano passado, parece que os downloads aconteceram, né? E aí foi mega interessante sentir de novo os pés, essa firmeza, essa estabilidade que ele dá e a segurança para fazer os movimentos, né? Os movimentos do resto do corpo. Isso ficou bem marcado, assim. Muito bom. A gente encontrou 3 lógicas de movimento que partiram dos pés, né? E elas podem partir de muitos outros lugares, né? E hoje a gente focou isso tudo nos pés. Então, ele é a base, né? Ele é a base da minha estrutura. Ele me sustenta. O que ele pode me promover? E é isso mesmo, né? A gente fez 3 estudos de pés diferentes que reverberaram em figuras, em seres, né? O que mais? Eu achei muito legal que a gente começou literalmente a prestar atenção no pé, né? E percebe que quando a gente presta atenção necessariamente no corpo, várias partes começam a doer que antes nem doíam, e você começa a sentir, você fica, mano, meu pé tá doendo. E antes não doía, sabe? Achei bem interessante, assim. A gente sente dor mesmo, né? É um treino físico. Também tem isso, né? A gente usou ele mais do que ele está acostumado a ser utilizado, né? De uma forma menos confortável. Mas a gente começa a trabalhar a nossa consciência a serviço do nosso movimento, né? Então, para onde eu levo a minha atenção quando eu vou entrar em cena? Aonde eu tenho que me atentar? Aonde que eu vou deixar de ter uma lógica racional? E eu falo muito isso para vocês, né? Eu não posso ter uma lógica humanoide que pense e cria julgamentos, né? Vou fazer uma velha. Vou... Lalala. E aí, quando eu levo a minha atenção para uma parte do meu corpo, para um movimento, isso sai, porque a minha atenção está no meu pé, né? A minha atenção está no meu movimento que eu criei. É lá que eu vou prestar atenção. Esse é meu estudo. E dói mesmo, Júlia. Pode ser que doa amanhã. A panturrilha dói bastante, vou ser honesta. Mas, quem mais, gente? Nossa, o Lucas só entra e sai, né? Acho que a internet dele tá oscilando. A Michelle tá travada pra mim também. Apareceu, Mi. Apareceu aí? Aham. Que minha internet tá meio ruim também. Então, eu tava com o pé meio morto, assim, já há um tempo. E quando a gente fez as massagens, tocou de verdade no pé, eu senti total diferença, assim, parece que você tá, sei lá, sentindo o chão pela primeira vez, assim, muito, muito louco, porque eu tive a sensação de geleia no meu pé, assim, tipo, tocando de verdade, abrindo mesmo, isso foi tão bom, foi tão gostoso que dá vontade de ficar mexendo no pé o tempo todo agora pra ele ficar vivo. É um quadril também. Meu quadril tá mais acordado depois do exercício. Isso foi muito bom, assim. Gostei. Não, total, né? A gente faz, num estudo cênico, um exercício de olhar de novo para tudo, né? Então, eu olho de novo para o meu pé, eu olho de novo para o meu corpo. Eu olho pela primeira vez mesmo, que a gente nunca olhou dessa forma, né? E a gente cria hábitos, né? Eu sento e pego no meu pé, eu sento e ponho a mão no meu pé o tempo inteiro, por exemplo.
Como a gente cria uma estrutura e fique fazendo isso, e fique estudando mesmo. É muito normal a gente falar, meu, nunca prestei atenção no meu pé. E aí eu não posso cometer esse deslize. Eu não posso cometer esse deslize como um ator físico. Porque eu tenho que ter consciência. E eu tenho uma ferramenta. A minha ferramenta é corpo humano. O que ela me oferece? Eu vou usar tudo que ela me oferecer. Na melhor capacidade que ela puder. Né? É tipo, sei lá, alguém que compra um pacote caríssimo de X edição de vídeo e aí não sabe usar, entendeu? Aí você tem um mega flash, tipo, sei lá, eu mexendo no Photoshop, eu só sei pôr assim, contraste e saturação. Eu não preciso ter um Photoshop, posso usar isso no editor do celular, entendeu? E aí eu tenho uma ferramenta imensa que eu não sei mexer. E aí o nosso corpo é isso, né? Eu tenho uma ferramenta imensa e às vezes eu não sei como usar e eu não... Meu, a gente vive uma construção educacional e social extremamente castradora, né? Extremamente... Ela poda, né? Ela vai podando a gente. E a gente perde a consciência do nosso corpo, cara. Porque a gente não tem um estudo e uma pesquisa ao longo da vida voltada para isso. A Ana pode até falar um pouco por ser uma educadora de educação física. A gente se perde do nosso corpo, a gente não sabe o que fazer os meninos não sabem o que fazer com quadril. Eu falei do Lucas e sempre tem. Quando eu estudo, quando eu dou aula, os meninos não têm essa percepção do quadril, né? Não é assim, ninguém tá falando, sou um cara babaca, não vou mexer no meu quadril. Não, o cara, tipo, meu, o que é ser um homem na nossa sociedade? Você não pode mexer o quadril, cara. Você não pode. A gente vive numa sociedade patriarcal, machista, que você não pode mexer seu quadril. Você tá. Isso é uma verdade universal. Ninguém falou assim, olha, não mexe o quadril, não, viu? Você foi crescendo e sendo construído dentro de uma sociedade que te fala isso. E aí, depois você, como atuador, precisa falar, lembrei, tem um quadril, que é uma mega articulação puta funcional. Como eu vou fazer para usar ele? E aí eu olho para o meu corpo de novo, como se eu fosse um bebê estudando. Um bebê que fala, nossa, dedos. É isso que a gente vai fazer. Mais? Alguém? Quando você falou pra gente sentir a vibração, né? No começo eu tava pensando só nas pedras quentes. Mas quando você falou para sentir a vibração, na hora, o movimento que eu tava fazendo, veio uma tia minha, que ela não para, ela não fica quieta, ela sempre daquele jeito. Ela é sem julgamento, mas na hora veio na cabeça ela. Eu achei muito interessante. Eu não tinha intenção de ir, mas de fazer o movimento me lembrou muito ela, que ela é muito inquieta. Meu, a gente tem... O Lecoq traz uma coisa que ele fala, para você ser um artista, você não tem só que olhar outros artistas, você tem que olhar para a humanidade. E quem sabe você, como artista, consiga chegar na grandeza do que é a humanidade por si só. E é exatamente esse caminho que você fez, Ná. Porque a gente estuda para não psicologizar e criar uma figura mentirosa. Uma figura que eu julguei na minha cabeça. E aí, quando eu ponho pulsação e vibração, e é honesto esse método, é tão honesto que na pedra quente você achou sua tia, entendeu? E aí você fala, meu, tem a ver, porque a minha tia, ela é assim. Ela é... E aí a gente vai estudar, ao longo do tempo, essa vibração, ela é o que... Ela é a vida, né? Ela é a essência. Ela é como pulsa essa figura. Ela é o que diferencia uma figura da outra. Ela é o que diferencia o Marcos da Michele, da Júlia, e tem tessituras diferentes, né? É uma camada. É o que diferencia se eu como um repolho refogado só com cebola, ou com cebola e pimenta, ou com cebola, pimenta e alho. Entende? Ele ainda é um repolho, mas ele tem tessituras. E é isso que a gente cria. E aí a gente vai estudar a vibração de muitas coisas. A gente vai estudar a vibração das cores, a vibração dos animais, a vibração dos elementos da natureza. E aí a gente vai usar tudo que o mundo dá pra gente para materializar no nosso corpo. Então tem total a ver. A gente vê o que a gente está estudando nas pessoas. E procurem ver.
Façam esse exercício, assim, até a próxima aula, de olhar as pessoas e falar, meu, essa pessoa é o gramadinho. Essa pessoa é a graminha fofa. Essa pessoa é o pé na areia. Olha, parece que tá carregando o mundo nas costas. Sabe, tem gente que é... Imagina, meu pai era assim, areia. Era tudo um tempo, sabe? Tudo é um tempo para fazer. Tudo, imagina, ele olhava pra gente e devia pensar, meu, essas meninas aceleradas, não para, o que é isso? Sabe, o que é? Calma, entende? A gente vê. Então, façam esse exercício, assim, olhem as pessoas e falam, gramado, areia. E me contem depois, a gente pode ir falando no grupo, assim, tipo, meu, descobri que a minha avó é a pedra quente. Sabe? Mais alguém quer falar? Caio, Lucas? Eu. Fale. Quando a gente começou a fazer os exercícios, eu escolhi, tipo, fazer o gramado, né? Aí você falou pra sentir, aí eu comecei a sentir, tipo, muito paz, muito, sei lá, muito good vibes. Mas aí, tipo, chegou no momento que aí eu me dei conta que, tipo, sei lá, veio uma inquietação no meu corpo e eu falei, esse não sou eu. Aí, tipo, eu tive que me concentrar muito pra mim continuar no estado, porque eu, tipo, queria me mover mais, eu queria fazer mais, entende? Entendi. Não vai ser você muitas vezes. E vai ser você ao mesmo tempo. E esse é o nosso trabalho, que é colocar o nosso corpo a serviço de uma coisa que não sou eu, normalmente. Porque eu sou eu agora aqui, estou sendo eu. E aí eu preciso, como artista, criar possibilidades para o meu corpo. Quais são essas possibilidades? Eu vou colocar ela em outros lugares, eu vou descobrir outros ritmos, eu vou descobrir outras qualidades de movimento. Entende? Uhum. Eu vou propor para o meu corpo que ele funcione num outro lugar. Yes? Mais Sim. alguém? Então, eu tive um pouquinho de dificuldade, né, nas passadas, mas é questão de treino, eu acho. É algo novo, eu nunca tive algo assim, então foi bem diferente. Mas acho que é questão de prática. não tem um bloqueio, uma dificuldade gigante, como você fala. Quando eu olho, eu vejo os passos, eu vejo que você está pesquisando. E não tem um acerto, né? Aí, o que difere a palhaçaria do salto mortal, que foi o exemplo que eu usei, é que não vai chegar o momento do acerto, né? Ele não tem assim, é assim que se faz. Quando você estiver no giro, você vai abrir, vai cair de pé. Não, ele é um eterno estudo, né? Então, esse exercício, e principalmente os exercícios de sala de aula, não existe o andar da areia perfeito. Existe uma indicação e uma lógica de movimento, e existe o atuador estudando ele. Então, agora, por exemplo, hoje, ninguém tem que acertar o andar da grama. O trabalho de sala de aula é eu, como ator, experimentando isso. Essa experiência. Esse é o trabalho já. Eu me colocar como alguém que pesquisa e estuda é o trabalho. E ele já está funcionando. E é uma questão de estudo e de ir fazendo mesmo, para a gente ir entendendo. Óbvio que a gente vai atingindo qualidades mais interessantes de movimento quanto mais a gente trabalha com o nosso corpo, né? Mas a gente sempre tem que partir de uma lógica que eu não tenho que acertar o movimento que a Angélica passou. Eu tenho que olhar para mim antes de fazer isso, depois de fazer isso e ver se eu tive uma evolução, saca? E ver se eu tenho mais consciência corporal do que quando eu cheguei nessa aula. E ver se eu tenho esse artifício e como ele funciona para mim. É por aí. Quando o Caio fala assim, eu estava fazendo o andar da grama e eu descobri que esse não sou eu, isso é um puta salto, porque você consegue olhar para si e falar, eu coloquei meu corpo num registro que não é o meu corpo cotidiano. Eu coloquei meu corpo em um outro lugar.
Ainda bem, é isso mesmo que eu quero. Nossos corpos em diversos lugares, em diversas vibrações diferentes. Yes? Então vamos. No das crianças eu falo assim: agora vamos para nossa tarefa da semana. Assim com vocês. E aí pode ser nessa lógica que o grande visionário Lucas Gonçalves criou pra gente, que terminou a aula, filmou o exercício. Lucas, eu sou grata, vou colocar você na metodologia do curso. E aí, o exercício é esse que a gente fez, e aí hoje eu quis olhar vocês experimentando ele para poder orientar e para poder olhar no momento da improvisação. Mas eu, nesse andar que eu escolhi, pedra, areia ou grama, caminhando no parque, e aí eu estou lá caminhando no parque, e pode acontecer uma das seguintes coisas: eu pego uma fruta na árvore e como. Ou eu vejo um cachorro passando, ou eu vejo um conhecido de longe. Fiz isso, mas vocês não vão fazer, né? Eu vejo um conhecido de longe, eu ou aceno, ou me escondo, ou dou um sorrisinho. Enfim, eu reajo a ele e passo. Ou seja, não tem um conflito, né? Não tem um conflito tipo, ai meu Deus, odeio essa pessoa, e aí eu fujo e vou embora. Não, ou eu gosto, ou eu não gosto e passou. Ou eu vejo o cachorro não vai me morder, não vai mijar no meu sapato, nada disso vai acontecer ainda, tá? Não vai ter um bigato na fruta que eu vou comer e vai ficar minha boca, não tem nada disso. Eu nessa vibração. E por que a gente faz esses exercícios, né? Porque a gente olha uma cena de palhaço e vê que ela é cheia de conflito e coisas acontecem e tudo dá errado. Mas isso é lá na frente, né? É aquela história do salto mortal. É tipo na hora do salto mortal com o mini Trump, essa hora que a gente vai colocar conflito na cena. Por enquanto a gente está aprendendo da cambalhotinha. E nossa cambalhotinha de hoje é como eu sustento uma figura a partir desse andar, né? A partir dessa vibração. Então, o meu exercício já é um puta desafio, sustentar essa figura nessa vibração. E aí eu ponho ela numa cena cotidiana porque eu quero ver ela humanizada, né? Eu quero ver essa pessoa numa lógica, eu não quero só ver o movimento. Eu quero ver essa pessoa numa ação. E aí é uma ação que não gera conflito porque ela é simples, porque o que mais nos interessa é ver a figura agora. Yes? Pode ser? Vocês podem gravar agora, que vocês já estão aquecidos? Dá uma andada com a figura, começa neutro, coloca o andar no pé, leva ele para o corpo inteiro, depois humaniza, façam esse caminho. E aí vocês colocam a figura em situação, tá? E aí vocês filmam só a situação para mim. Ela tá andando no parque, ela ou comeu uma fruta da árvore, ou viu um cachorro passando, ou viu alguém de longe. Tá? E aí vocês me mandam lá. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa para finalizar ou a gente pode partir? Eu acho que pode partir, né? Então vamos partir. Já sei. Ao invés de partir assim hoje, a gente vai partir assim, ó. E aí desaparece, tá? Aí eu desligo quando todo mundo partir.